Bom dia! A nossa aula de hoje é de história sobre... O tema da nossa aula de hoje é: antigamente as pessoas trabalhavam em quê? Pois é, nós sabemos que a vida antigamente era uma vida difícil, não é verdade? Uma vida dura. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a época medieval, a época de reis e rainhas, até os dias atuais. Então, preste atenção na historinha que a prova vai contar. Na época medieval, as pessoas trabalhavam de maneira diferente, pois naquele tempo existia o castelo, onde viviam o rei, a rainha, a princesa e o príncipe. O rei tinha muito poder e o seu trabalho era fiscalizar e cuidar da justiça, ajudado pelos conselheiros e juízes. Os juízes ajudavam o rei a manter a ordem, a aplicar a lei e a julgar os criminosos. Os conselheiros defendiam o reino e elaboravam as leis. O filho mais velho assumia o trono quando o rei morria. Os camponeses viviam e trabalhavam no campo para um rei ou um nobre. Os camponeses, eles aravam a terra, preparavam para o plantio de sementes e teciam suas próprias roupas. Os artesãos eram trabalhadores importantes na época medieval. Eles trabalhavam com suas próprias mãos na confecção de sapatos, de tapetes, como vocês podem ver na imagem, também de mesas, cadeiras. Existiam ferreiros, carpinteiros, açougueiros e carregadores. Porém, o tempo passou e chegamos à Revolução Industrial. Ela aconteceu no século XVIII. Iniciou o uso das tecnologias a vapor. A máquina a vapor de James Watt foi o motor da Revolução Industrial. E a partir daí, os equipamentos industriais, como navios, trens e outras invenções, começam a modificar o mundo. Houve alterações no regime de produção, ou seja, o aparecimento das fábricas, e concentravam uma grande quantidade de equipamento e de mão de obra. Porém, tudo isso gerou a modificação da paisagem. Esses novos usos trouxeram impactos no ciclo da natureza, embora ainda no início foram pequenos. Neste período, por conta dessa tal evolução, houve a necessidade do homem mexer, em todo o seu ambiente, o que em muitos casos gerou a degradação através do trabalho, Houve o aumento da população, começaram a utilizar a energia, já que existia a máquina a vapor, eles começaram a movimentar os automóveis, a água, não é? Isso já ocorreu no século XIX. E aí começou toda esta modificação na paisagem, a poluição e, consequentemente, a degradação do ambiente. Significa que o ser humano é capaz de desequilibrar o ambiente e, com isso, impedir que as diversas espécies que deles fazem parte sobrevivam. Viu só? Que interessante essa história. Do tempo de reis e rainhas, viemos para a Revolução Industrial, onde iniciou o processo tecnológico. A Revolução Industrial teve várias fases. A Pró falou somente um pouquinho para vocês, até chegar aos dias atuais, com a evolução tecnológica, não é? O trabalho de pessoas nas indústrias, nas fábricas, muitas profissões. E tudo isso, esse aumento tecnológico causa o quê? A degradação.
do meio ambiente, infelizmente. Assistam o vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre a Revolução Industrial. Prestem atenção que segunda-feira iremos conversar na nossa live de 5 história. coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, no século XVIII, graças à máquina a vapor de James Watt. Esta máquina transformava a energia térmica do vapor de água em energia mecânica. Esta invenção provocou uma revolução na sociedade nunca vista antes. A máquina a vapor foi utilizada principalmente nas fábricas e no transporte. A utilização da máquina a vapor transformou por completo a fabricação de objetos, que, ao invés de serem elaborados em pequenas oficinas, passaram a ser elaborados em grandes fábricas. Isto fez com que as pequenas oficinas quase desaparecessem. Graças a essa nova indústria, os objetos podiam ser fabricados em série e de maneira muito mais barata, fazendo com que fossem mais acessíveis e fazendo a economia prosperar. As máquinas a vapor também eram utilizadas para o transporte, facilitando o comércio e o deslocamento de longa distância dos passageiros. Os trens podiam transportar elementos pesados a uma velocidade grande para a época, quase 40 km por hora. Não parece tanto, né? Naquela época isso era muito rápido. Os barcos a vapor também foram um grande avanço, pois pela primeira vez na história da navegação, não era necessário depender da climatologia para completar as viagens. Na Revolução Industrial, a sociedade rural tradicional perde importância, dominada pela nobreza. Aparece a sociedade urbana, dominada pela burguesia. Os burgueses eram pessoas que enriqueceram graças à produção nas fábricas. Os antigos camponeses formavam o proletariado e eram a mão de obra barata para as fábricas. Eles eram pobres e trabalhavam em péssimas condições, que melhoraram nos séculos posteriores, graças à organização dos grupos de trabalhadores. Em 1837, Samuel Morse inventou em Boston o telégrafo. Este aparelho servia para que as pessoas que estão a muitos quilômetros de distância pudessem se comunicar. Além disso, Morse criou um código que codificava o alfabeto através de pulsos elétricos, que hoje conhecemos como código Morse. A primeira conexão entre Washington e Baltimore foi feita 7 anos depois da criação do telégrafo. Estas cidades estavam a 60 quilômetros de distância. Mais tarde, conseguiram conectar a América com a Europa. E estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre a Revolução Industrial. Você gostou? E para o fim de semana, eu tenho uma mensagem especial para você. Que o fim de semana seja leve, colorido, divertido e cheio de amor. Aproveite, seja feliz.